Saudar todo mundo mais uma vez, mais uma semana que a gente colaborou com a nossa função, né? Eu sempre lembro da Lei Áurea, né? Agora é a hora da prática dela, do testemunho, né? E é a gente pensar no próximo, né? E fazer o outro que gostaríamos que fosse feito a nós. A melhor forma que a gente tem agora de colaborar é a gente ficar em isolamento, quem puder, né? Isso é a coisa mais importante que tem. Então, desejar agradecer aí a presença de todos. A Beth está com a mãozinha levantada lá, Beth. Bom dia. Está com o microfone desligado. Está desligado o teu microfone, Beth. Tem que clicar no microfonezinho ali, ó. Agora sim, Beth, pode falar. Ah, ligou e desligou. Ai, meu Deus! Agora sim. Se quiser falar, Beth, tem que deixar ele ligado. Pode clicar na barra de espaço ali. Isso. Agora pode falar. Tá bom. Pessoal, que alegria então esse encontro aí. Vamos fazer uma prece e depois vamos ouvir o Thales, né? Para nós começar nosso estudo. E aí, querido, eu já passo para ti, para poesia, para mensagem, estudo também. A mesma regrinha, né? Deixamos o microfone desligado. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, clica lá na mãozinha, lá no cantinho. E aí a gente vai coordenando aqui, vai passando a palavra, tá bom? Lembrando que é um estudo participativo. Hoje nós vamos falar do versículo 31. Né, nós vamos ver tudo sobre medo, né, sobre coragem, que são coisas importantes. Parece que o estudo está sincronizado para o momento que a gente está vivendo, né, Cris? É impressionante isso, é incrível. E o estudo de hoje tem tudo a ver com isso, gente. Então, para que a gente não tenha medo, para que a gente saiba enfrentar esse momento, e não só esse momento, como tudo o que acontece na nossa vida, tá bom? Quem vai fazer a prece de abertura vai ser o seu Otávio hoje. Pode ser, Otávio? Faz a prece para nós, querido. Só liga o microfone, Otávio, para fazer a prece. Farei a prece, sim. Tá bom, obrigado. Amado Deus, amado Pai, nosso Criador, elevamo-nos a vós, Senhor, para agradecer-lhe pelo dom da vida, pelas nossas trajetórias terrenas, pelos nossos familiares. Agradecemos, Pai, pelos nossos lares, pelo alimento do corpo físico e do espírito, bem como a saúde também. Agradecemos, Senhor, pela vossa luz que nos ilumina, pelo vosso amor que nos conforta, pela vossa misericórdia que nos conduz pelas veredas de nossas trajetórias terrenas. Amado Mestre Jesus, elevamo-nos a vós neste momento, em que o nosso planeta, em pandemia assustadora, porém, nós, convictos de que somos seus seguidores, amado Mestre, não tememos o amanhã, porque sabemos que tudo parte de uma força maior, de um espírito maior, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então, irmanados, passados, prosseguimos em busca da nossa melhor contemporização interior, para que não nos impressionamos com os que poderá adivinhar. Sejamos seguros como somos, amado Mestre, e prosseguiremos em nossas trajetórias, convicto de que amanhã sempre haverá um nascer do sol. Obrigado, que assim seja. Bem, muito obrigado, Otávio.
Saudação aos que chegaram depois e vamos passar direto para a crise, então. No Thales. Vai, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Igualmente, seja bem-vinda. Vou te pedir um favor. Obrigada. Tu pode fechar o teu microfone que tá dando um pouquinho de eco. Tá ok. Obrigada. Oi, Daizinha, beijo. Vou escrever o nome ali, não. Escreve o teu nomezinho na tela ali, tá? Então, essa música que eu vou tocar hoje, ela foi feita pelo grupo de arte espírita Boa Nova e o nome dela é Trago a Paz. Eita. Muito bom, Thales. Obrigado. Muito bom. Tá, eu vou com a poesia, então, porque eu resolvi não fazer junto com o Thales, senão ia ficar uma gritaria e a gente não ia se concentrar nem numa coisa nem outra. Então, eu procurei uma poesia, alguns versos que falassem sobre esperança. Hoje a gente vai tratar no estudo sobre medo e durante a apresentação, durante essa manhã, eu vou falar algumas coisas em que eu fugi um pouquinho do que o Aloysio traz na apresentação dele, porque ele traz bastante, inúmeras questões de medo, explicando o que é o medo, e eu resolvi trazer isso, explicar o medo, mas mais do que isso, trazer esperança, né, falar da esperança.
Então eu trouxe agora para ler para vocês. Seria mais ler, não declamar, porque essa utilidade da declamação não veio nessa vida, quem sabe na próxima. E o nome desses versos é Canção da Esperança, de Maria Dolores. Sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força a que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, há quem luta e se cansa. Eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está. Mostram, por fora, a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra. Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza. E nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Então, para a gente ilustrar, um videozinho para a gente descontrair um pouco e a nossa manhã não ser tão pesada. O chinês perdeu um de seus cavalos, que acabou pulando a cerca e fugiu. Aí, diante desse acontecimento, alguns de seus vizinhos apareceram para o fazendeiro e disseram: "Nossa, mas que azar, hein?" E ele respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo fugitivo voltou e trouxe 7 novos cavalos selvagens amigos que acabaram ficando na fazenda também. Os vizinhos vieram de novo e disseram para o fazendeiro: "Nossa, mas que sorte a sua, né?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o filho do fazendeiro estava tentando adestrar e montar um desses cavalos selvagens que voltaram para a fazenda. E na tentativa acabou caindo e quebrando a perna. No mesmo dia, os vizinhos dele vieram novamente e falaram: "Nossa, que azar, hein?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, alguns oficiais do exército vieram bater na fazenda para tentar recrutar alguns jovens para uma guerra que estava para acontecer no país. E, por incrível que pareça, o filho do fazendeiro foi rejeitado por estar com a perna quebrada. Aí todos os vizinhos apareceram de novo e disseram: "Nossa, mas isso não é maravilhoso?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." A vida é um fenômeno tão complexo, vasto e gigante que às vezes é bem difícil dizer se algo que acontece na nossa vida é definitivamente ruim ou bom, porque a gente nunca vai saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Agora sim. Então vamos iniciar o nosso estudo, que eu intitulei após a pesquisa, Não Temais, Ide e Pregai. Aqui a gente tem o link, né, o link de referência do estudo do Aloysio Elias, para quem quiser complementar, né, esse estudo e assistir, vale muito a pena. Então, a pedido do Éder, eu trouxe esse textinho que ele me passou, que diz o seguinte: com as ideias esparsas contidas na Bíblia, nos evangelhos e nos pais da igreja, sem falar dos escritores profanos, pode constituir-se toda a doutrina espírita moderna. Os comentários feitos desses escritos geralmente o foram de um ponto de vista exclusivo e com ideias pré-concebidas, e muitos só viram neles o que queriam ver ou lhes faltava a chave necessária para ver outra coisa. Mas hoje o Espiritismo é a chave que dá o verdadeiro sentido das passagens mal compreendidas. Até o momento, esses fragmentos são recolhidos parcialmente, mas dia virá
em que homens de paciência e saber, e cuja autoridade não poderá ser desconhecida, farão deste estudo o objeto de um trabalho especial e completo, que projetará luz sobre todas essas questões, fazendo que todos se submetam ante a evidência claramente demonstrada. Isso foi escrito em janeiro de 1864 por Allan Kardec na Revista Espírita. Éder, tu quer fazer algum comentário? Queria, Crisa, eu queria muito compartilhar com vocês essa mensagem, que ela é muito importante para fortalecer o nosso grupo, o estudo que a gente faz, né? E aqui Kardec deixa muito claro que todas as mensagens contidas na Bíblia, nos Evangelhos, né, sempre foram de uso exclusivo de uma minoria que analisava e julgava e apresentava suas versões, né? E o Espiritismo, com o advento da doutrina espírita, veio a chave que dá o verdadeiro sentido para as passagens mal compreendidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega alguma dessas mensagens e faz um esmiuçamento, né, um miudinho. Ele comenta e depois dá para os espíritos fazer os comentários. Só que ele pegou poucos versículos, né? Nas obras do Chico, O Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Emmanuel pega versículo a versículo de muitas passagens e faz o comentário dele também ali naquelas mensagens. É um estudo minucioso, mas muitas outras coisas, né, precisam de homens, como diz aqui a mensagem, né, homens de paciência e saber, ou seja, com vontade de aprender, que é o que nós estamos fazendo. Então, para concluir e dizer que esse estudo que é feito, como a gente está fazendo, como a Aloísio faz, como outros fazem, tem núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho à luz da doutrina espírita espalhado pelo Brasil inteiro. Nós somos apenas um grupo de muitos outros que surgem, né, para que a gente possa trazer a verdade e demonstrar ela com clareza. Primeiro para os nossos corações e depois no sentido coletivo. Então, a Revista Espírita de 1864, Kardec já falava da importância desse estudo que a gente faz à luz da doutrina espírita. É só para fortalecer a nossa mensagem, o nosso estudo, e dizer que a gente está no caminho certo. Obrigado. Certo, então. Voltamos, então, à nossa parte das perseguições, né, que eu sempre trago esse quadrinho que é a definição que o Haroldo traz nessa tradução, nessa compilação, que as perseguições, elas vão no capítulo 10, do versículo 17 ao 33. Então, o versículo de hoje diz: portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, essa questão do valor, né, do ser humano e dos pardais, a gente não vai entrar novamente, porque isso já foi tratado no versículo 29, da questão de que não é um valor maior que o ser humano tem, mas sim que ele precisa de maior assistência, maior preocupação de Deus com a gente, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, mais do que os pardais que predomina o instinto, que predomina o determinismo divino. Então, o tema de hoje vai ser o temor, tá? Não temais. E aí a gente para pensar o porquê temer, né? E a gente para pensar no videozinho que eu compartilhei com vocês, exatamente nessa questão de que às vezes acontece uma coisa a princípio ruim, mas se a gente não tem o distanciamento suficiente, ou a fé suficiente, ou a resignação, ou a paciência para esperar o desfecho, pode pensar que é negativo, mas no final não é tão negativo, né? Na semana passada o Zé contou a mesma historinha que o Aloísio traz, do homem que chegou no hotel e aí a porta do quarto estava fechada e tal, e ele teve que dormir no outro quarto. Daí no outro dia, ele de tanto insistir, arrombaram a porta do quarto dele e tinha um escorpião embaixo do travesseiro. Então,
muitas vezes coisas que a princípio não são boas acontecem, mas na verdade Deus está nos poupando, né? Então aqui, qual foi o raciocínio feito? Então, o temor, o que é o temor? É a falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, é um sentimento profundo, um sentimento de profundo respeito e obediência, mas é muito profundo mesmo. E o temor, ele é um sinônimo de medo. E o medo é uma ansiedade irracional ou fundamentada, um receio, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. O medo, por vezes, ele é nosso amigo, porque ele nos ajuda a fugir de certas situações que realmente são temerárias, né? São perigosas e que poderiam acabar nos machucando, nos matando num extremo. Mas o medo por si só, ele pode, dependendo do nosso pensamento, das nossas ações e das nossas vibrações, se tornar desespero, se tornar pânico, se tornar um pavor. E foi bem interessante porque normalmente eu preparo os estudos do sábado no domingo anterior, porque a semana aqui em casa é meio complicada de tempo. Então, no sábado passado, como não tinha a casa espírita de tarde, eu já comecei a fazer, já tinha começado a escutar esse capítulo do Aloísio. E aí, à tardinha, a gente estava acompanhando algumas coisas no Instagram e me apareceu uma notificação que estavam fazendo uma live, o Haroldo e o Saulo. E aí eu acabei entrando e acompanhando uma parte dessa live e foi muito interessante a questão de que eles estavam tratando especificamente do medo, do pânico, do desespero. Porque muitas vezes esse medo e esse desespero, ele paralisa. Mesmo sendo o medo, o componente positivo do medo sendo a proteção, muitas vezes a gente alimenta esse medo, era o que eles estavam comentando, a gente alimenta esse medo por uma opção pessoal. A gente pode direcionar o medo como um propulsor de esperança ou como um combustível para a nossa fé, mas algumas vezes a gente opta por se desesperar, por entrar em pânico. E o Haroldo é bem claro quando ele diz que quando a gente opta por se desesperar, que a gente não para, centra o pensamento, faz uma prece, a gente acaba fazendo um uso de alguma coisa que não seja a racionalidade e o bom senso. E isso acarreta um desperdício enorme de tempo e de energia, em que então a questão toda nossa da fé, do acreditar e o que se comentou no estudo de sábado passado também, da fé no futuro, né, do colocar o pé e acreditar que sim, o chão tá ali, isso a gente acaba perdendo. O Haroldo também comentou nessa live, que tudo que acontece é para nos desenvolver. Todos os desafios, todas as situações que acontecem é uma oportunidade de desenvolvimento e uma possibilidade para a gente cumprir a nossa missão. E aí eu chego num ponto muito importante que eu acredito que seja um pouco forte dizer que entrar em desespero, entrar em pânico é uma opção. E aí o Haroldo explica, e eu acabei por concordar com ele, que muitas vezes a gente tem tempo de se desesperar, a gente tem tempo de se apavorar por uma falta de um sentido.
um sentido na vida, um objetivo. Então, às vezes, a gente diz assim, a gente ouve as pessoas dizerem, eu tenho tanta coisa para fazer que não tenho tempo nem de ficar doente. E muitas vezes a pessoa realmente não fica doente. É claro que ficar desbordado de trabalho não é a questão, mas é manter o pensamento ocupado, ter um objetivo na vida, é não estar ocioso. Então, é bem importante essas questões para que a gente siga o nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma consideração? Cris, eu queria comentar que o medo também nos paralisa, né? Ele nos deixa, às vezes, engessado, né? Diante de situações ou de proposições que a vida nos apresenta. E, às vezes, nós paralisamos por muito tempo, às vezes, mais de uma encarnação, né? Em alguns propósitos, em algumas coisas. Então, é muito importante nós estudar o medo para a gente poder saber lidar com isso, né? Porque a vida, ela nos apresenta diversas nuances e muitas delas o medo, ele é o protagonista do processo. Sim, é isso mesmo. Então, começando aqui com a Gênesis, que o Aloysio traz, que diz o seguinte, ele conta uma história do Abraão, que eu não vou ler para vocês, mas que foi, ele foi o grande medroso do Velho Testamento, o Aloysio fala, e o que aconteceu? Por medo, ele convenceu a esposa dele a mentir. Eles estavam indo para o Egito, e aí a esposa dele, a Sarai, disse que era muito bonita, e quando eles estavam para ir para o Egito, ele disse para ela, Sarai, pelo amor de Deus, diz para eles, quando a gente chega lá, que tu é minha irmã, porque se eles desconfiarem que tu é minha esposa, eles vão querer me matar para ficar contigo, né? Então, na verdade, ele fez isso por medo, né? Ele foi para o Egito, coagiu, por assim dizer, a esposa para não falar a verdade, mas ele não tinha certeza, ele não sabia se realmente iam matar ele, teria grande possibilidade, mas ele não tinha certeza disso, e ele não manteve a integridade, e ele mentiu para se proteger, né? Então, o que nos atrapalha de cumprir o nosso compromisso, de mostrar a nossa verdadeira cara, muitas vezes? É o medo, né? Que, como disse o Éder, em alguns momentos nos paralisa, e às vezes não são só momentos, são tempos longos em que isso acontece. E é importante o conhecimento, a nossa resposta perante alguma coisa que a gente tenha medo, para que a gente possa conseguir gerir essas situações. Então, aqui eu trouxe do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 26, o texto padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. O Apocalipse. Eu quero só fazer uma ressalva que nós não estamos no Apocalipse, tá? É só o texto que é do Apocalipse. Então, o texto diz... E mesmo, Cris, que o Apocalipse não é uma coisa ruim, viu? Pois é, né? A gente precisa findar uma coisa para começar outra, né? O texto diz o seguinte: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Então, isso está bem de acordo com o que a gente vem estudando nesse capítulo 10, né? Das provações. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Olha que comparação interessante que ele faz. A gente é birrento como homens, né? Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel
que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Então, aqui é bem um puxão de orelha, né? Nós somos crianças mimadas, que na vida material queremos simplesmente aquilo que queremos e ponto final, sem ter um distanciamento e uma visualização do todo. Então, é bem importante parar e pensar do que está sendo feito e que realmente, se estamos passando por isso, é porque era necessário. E se era necessário, vamos aproveitar a oportunidade para não ter que repetir. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do mestre. Então, não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo, um Pai que não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Quando o Pai da gente bota a gente de castigo, é porque a gente fez alguma coisa que não devia, né? Então, é bem por aí mesmo. Aí, esse texto é sugestão do Aloísio, que ele fala que no Novo Testamento o Pedro foi o medroso, em comparação com Abraão. Éder, quer falar? Eu, Cris, estava lendo a mensagem aí do caminho da vida e eu pensando, né? O Boa Nova é um bom exemplo do enfrentamento, né, Cris? A gente tinha todos os meios para que não acontecesse o Boa Nova. Todas as adversidades, a Romilda que está ali, lembra, né, Romilda? Todas as dificuldades que vemos, as adversidades, os conselhos para que não abríssemos, para que não fizéssemos. No momento a gente sentiu um pouco de medo, porque era muita responsabilidade. Mas a gente encarar com coragem, né? O Boa Nova é uma prova disso, né? Do que quando a gente enfrenta, quando a gente se entrega e sente que está sendo um intermediário para que algo maior aconteça, a gente vê o resultado disso depois, né? Então, para mim, a Lucy foi uma grande lição de coragem, de enfrentamento, porque a gente venceu muitas coisas, assim, até chegar a ter um grupo, a poder abrir a casa e a poder fazer acontecer o que a gente, graças a Deus, vem fazendo junto com todos vocês aí. Então, é um exemplo claro disso. Se nós tivéssemos atendido ao medo, né, ao temor, a gente não teria feito nada do que foi feito. Certo, é bem isso mesmo. É importante também se dar conta das situações de medo que a gente passou e conseguiu transpor essa barreira, né? Que o medo não paralisou. Então, nesse texto do Boa Nova, capítulo 26, a negação de Pedro, ela vai contar como que Pedro agiu, né, com Jesus, falando que o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar a fim de socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Então vai desenrolando a história. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Então aqui que ele começa, né? Quando a gente tem medo, a gente entra num estado de dúvida, a gente entra num estado de aflição. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter condição de seguir em frente? Então, essas dúvidas vão minando o nosso pensamento. E aí existem diversos componentes espirituais e também físicos, né? A questão de autoestima também faz muita diferença nesse auto-julgamento, nessa autoanálise. E aí, então, Jesus ele estava aprisionado e Pedro deveria, nessa situação do texto, Pedro deveria ter os discípulos sobre os seus cuidados. Ele deveria gerenciar esses discípulos, eles deviam estar sob a sua tutela. E Pedro deveria ser o primeiro a ter calma e a ter bom ânimo. Pedro Rocha, né? Só que o poder da calma do Pedro foi abalado.
E essas dúvidas e aflições foram as causas desse abalo. Ele pensou em toda a vida dele, dos familiares, das necessidades, do que acontecia no contexto de Jerusalém na época. E então ele começou a pensar em todas as consequências que teria, e isso fez com que ele realmente duvidasse. Quem é que nunca sentiu o cérebro, parece que fervendo, né? E a gente fica naquela sem saber que decisão tomar. Então essa é a dúvida que o Pedro enfrentou, certamente pior do que todas as nossas dúvidas, porque Jesus estava na prisão, né? Então, como defesa própria, aqui no texto fala que ele penetrou no extenso pátio onde adensava a multidão. Então, depois da terceira, assim, foi a terceira vez que ele negou Jesus, primeiro quando perguntaram se conhecia, depois na outra questão, e na terceira ele foi para a multidão, ou seja, ele já não era mais discípulo, a vibração dele, o pensamento dele já era de multidão, ele já estava em fuga, ele já não estava mais agindo como um discípulo, e menos ainda como o tutor dos discípulos, que era para o que Jesus estava preparando ele. O Éder quer falar. Vai lá, Éder. É incrível, Cris, como esse texto aí, ele é atual, né? O Pedro somos nós. É impressionante isso, né? E quantas vezes a gente deixa de protagonizar alguma coisa na nossa vida, porque a gente pesa todas as coisas, né? O medo nos coloca mil subterfúgios para que a gente não resolva determinada coisa. E quando a gente deixa de lado os subterfúgios e se enche de uma fé, de uma coragem, e que a gente enfrenta, aquilo acaba sendo resolvido, né? Então, Pedro deixa uma lição muito grande para todos nós, de que quando nós tivemos que tomar uma decisão, tivemos que enfrentar determinada situação familiar ou íntima, ou o contexto que nós estamos vivendo hoje, é muito importante, o primeiro ponto, é a gente não nos menosprezar. Então, eu vou me avaliar, vou para o autoconhecimento, aquele autoexílio, e vou ver das minhas capacidades. Eu posso dar conta disso, né? Com que eu conto para fazer isso? E enfrentar. E lembrando que a gente nunca está sozinho nas grandes decisões. Nos grandes momentos a gente é amparado, a gente é envolvido, e a gente tem que ter essa certeza. Pedro, hoje somos todos nós, né? Uma mensagem extraordinariamente atual e aplicável nesse momento que nós estamos vivendo nas nossas vidas. Tá, então agora mesclando com uma sugestão minha de texto, o Aloysio não traz esse texto, mas eu fiz nas minhas pesquisas, achei que era pertinente dentro dessa questão da esperança. No livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas sobre as Sociedades Espíritas, que diz o seguinte: como a bela natureza, como é prudente a providência na sua previdência, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. A menor nuvem, ao menor atraso nas vossas previsões, vós vos lamentais. Então, mais uma vez aparece aqui a figura da criança birrenta, né? A gente não entende por que o pai nos castiga. E, na verdade, é a falta do distanciamento, é a falta da elevação do pensamento, é a falta da evangelização das nossas ações, do nosso espírito. Sabei, impacientes, duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto. Então, aqui a gente tem a previdência, né? Um motivo sempre previsto, sempre premeditado em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de ano mau para as vossas colheitas. Então, aqui também traz alguma coisa que eu comentei no outro sábado. Eu fiz o comentário, acho que do estudo do Zé, que essa situação que a gente está vivendo no mundo inteiro é uma oportunidade de cada um se auto-separar como joio ou se auto-separar como trigo. Da gente parar e analisar, interiorizar e pensar o que eu estou fazendo, o que eu sou, quem eu sou.
Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro para os impelir à previdência. E vede como grandes são os meios para dar a última demão aos vossos temores intencionalmente espalhados, e que as mais das vezes ocultam pensamentos ávidos antes que uma ideia de cauteloso aprovisionamento inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos. E aí ele continua aqui. Quantos meios virão concorrer a reprimir os vossos temores? Pois, como sabeis, tudo se encadeia. Por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, o comentário final que eu tenho para fazer desse texto é que, mais cedo ou mais tarde, quem ainda não se deu conta vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar. Ninguém vai conseguir melhorar sem o suor do trabalho, né? O bem, a verdade, o caminho do Cristo é o nosso caminho. Então, é importante deixar isso bem claro, em que muitas vezes a gente acredita que pode ir empurrando para a barriga e deixando, não, isso vamos deixar para depois. Não tem problema, mas o nosso caminho vai ser mais sinuoso. Seguindo, então. Só um momentinho aqui. Então, esse texto que eu também sugiro, que é Esperança, que é do Vinha de Luz, capítulo 75. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. Então, aqui para mim fica claro que é a nossa autonegação, né? O que nós nos consideramos, a confiança ou a falta de confiança que nós temos, que nos impossibilita, e o nosso medo que nos paralisa. E, no entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. Então, isso mostra o nosso ciclo, que para que apareça o dia é necessário que tenha a noite, para que apareça o fruto é necessário que a flor seja fecundada. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Então, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Deus confia na gente, Deus sabe que nós podemos, e Ele tem a esperança que nós nos demos conta e que nós cumpramos a nossa missão. A confiança do Cristo é sempre maior. Então, ele nos diz para continuar, levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, quando nós perdemos a esperança em nós mesmos, nós devemos pensar de que se nós estamos frente a um desafio dessa monta, desse tamanho, é porque Deus confia na gente e sabe que nós temos condição de seguir em frente. Alguém tem alguma consideração? Não. Então, seguimos. Esse é outro texto que eu trago como sugestão, que é Sede Firmes, no livro Harmonização, capítulo 19. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assustais. Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 9.
O aprendiz sincero de Cristo, para merecer-lhe assistência generosa, precisa conservar intangível o caráter resoluto. Ou seja, a nossa postura ela deve ser firme e ela deve ser intocável. Nós temos que ser, sim, discípulos ou pretendentes a discípulos firmes, fortes, rijos. É indispensável que o coração do discípulo se entregue às mãos do mestre com a firmeza necessária. Aqui entra a questão da fé. Eu entrego o meu coração a Deus e confio em que Ele, meu Pai, vai cuidar de mim e Ele confia em mim tanto ou mais, eu confio nele. Pode falar, Edra. O importante, Cris, essa mensagem que tu traz, porque nos lembra que realmente para as grandes coisas nós temos que ser firmes, né? Tem que ter o caráter resoluto. Nós não podemos colocar máscaras, né? Tem que ter um caráter firme, né? E mesmo que isso doa. E essa firmeza que é necessária, ela não pode ser confundida com estupidez. A gente pode ser firme, mas a gente tem que ser flexível às vezes e cuidar como a gente coloca essa firmeza, para que não seja um açoite, machuque alguém, para que fira alguém. Então, a firmeza ou o caráter resoluto não pode ser confundido com estupidez ou com algum tipo de agressividade, né? A gente tem que ser firme naquilo que tem que ser, ainda mais em se tratando de espiritismo ou de liderança ou de conduta dentro de uma agremiação religiosa, né, ou com a vida, ou com os filhos, né, a gente tem que cuidar para não deixar com que a estupidez ou a aspereza no falar, né, machuque as pessoas, e isso às vezes afasta do nosso convívio ou da verdade, que a gente pega ela como um bastão e acaba machucando alguém, né, em vez de ser uma mão que puxa e que acalenta e que mostra a verdade de uma forma afetiva, né, mas sem perder a firmeza. Outra questão também é a soberba, né? Não somos superiores a ninguém. Lisandro, quer falar? Oi, Cris. Oi. Sim, eu estava agora te ouvindo falando sobre fé, e uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu comecei na doutrina espírita é a diferença entre fé e convicção. Porque quando a gente começa a entender o espiritismo como ciência, como um manancial de explicações para todas as nossas angústias, muitas vezes parece que a gente entra mais no ramo da convicção do que da fé. E eu acredito que estes momentos de medo, como tu tem nos trazido hoje, neste momento onde eu sou arrebatado pelo medo, nós, num planeta de provas e expiações, a minha fé está sendo colocada em prova. E eu acho que para todos nós, como tu mesmo comentaste antes sobre analisar o que já nos aconteceu, talvez neste momento de medo, parar e analisar, opa, como está a minha fé? Será que eu estou tendo fé realmente? Ou eu apenas tinha convicção em tudo aquilo que eu vinha estudando, que eu venho frequentando um grupo de estudo, que eu venho lendo o meu evangelho, e eu apenas acredito ou eu tenho fé realmente? Eu acho que este é um momento, inclusive, para a gente colocar a mão no nosso coração, na nossa consciência, e se a minha fé está sendo abalada neste momento, a gente tentar se aproximar um pouco do evangelho, se aproximar de Deus e tentar buscar isso em nós. Eu não sei até que ponto a gente nasce com isso, a gente desenvolve isso. A questão da fé é algo que sempre me chamou a minha curiosidade. Em relação a mim mesmo, obviamente, a gente sempre começa com a gente, depois externa. Então só queria colocar que eu acho muito importante tudo isso no momento da gente colocar em prova. O medo está colocando em prova a nossa fé, acima da nossa razão. Nós temos fé? Eu vou botar o pezinho na frente sem saber se o chão está embaixo, né? Eu acho que é um momento importante de pensar sobre isso.
Eu concordo contigo, Lisandro, e eu digo mais assim, ó, muitas vezes a gente acha que tem fé e não tem, né? Porque agora se eu tô desesperada, se eu tenho medo, que fé é essa que me deixa desesperar, né? O porquê eu estou desesperada. E também tem outras pessoas que se encontram com a sua fé que talvez nunca tivesse sido pensado objetivamente em ter ou não fé, né? E eu também vejo um terceiro grupo das pessoas que agora começaram a rezar e começaram a ter o que eu chamo uma pseudo-fé, e quando a tempestade passar, volta tudo ao normal, né? Então, assim, eu acredito que, e obviamente é uma classificação feita assim, de 3 fatores que eu pensei isso essa semana que estava assim, remoendo o estudo na minha cabeça, mas que com certeza existem muito mais relações da fé que devem e precisam ser resolvidas, né? E eu acredito sim que uma das lições que nós temos que aprender agora com tudo que está acontecendo é: eu tenho fé, né? Éder, quer falar? Alguém quer falar? Não, Cris, eu estava pensando no que o Lisandro falou da convicção e fé, né? A convicção meu ponto de vista, as coisas que eu acredito, né? Que eu juntei em mim, que é aquisição minha, né? E está correto, Lisandro, quando coloca isso. E também, quando a gente fala em fé, e deste momento que a gente está enfrentando, a gente vai lá para o testemunho, né? É hora da gente utilizar a fé que temos, seja ela em que proporção for, entregar na mão de Deus, mas em nós mostrar essa fé, testemunhando em nós a calma, a serenidade, a busca da informação como fonte principal para nos trazer essa certeza, que é a fé, e aí a gente vai passando esses momentos, né, com essas demonstrações em nós daquilo que a gente acredita como Deus, sendo, como falou Otávio lá na prece inicial, né, como o espírito maior, que é o que conduz, que é o condutor, que é o que orienta, que é o que nos mostra, mesmo em época de pandemia. Na nossa geração não tínhamos vivenciado ainda, né, um processo pandêmico, né, e acho que dessa monta, né, porque todas as nossas convicções científicas, elas estão à deriva em função da incerteza de saber como lidar com esse processo, né, que é um processo novo para a humanidade e para os cientistas como um todo. Mas esse é o momento de testemunhar, ou seja, de calmaria, de tirar valores disso, como tu colocou, Cris. A gente não pode se desatar agora a virar crente desesperado, né, porque está com medo de um processo que a gente não conhece. É hora da gente continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, né, mantendo a calma, a serenidade, isso tudo vai passar. Certo. Então, a continuação desse mesmo tema... O Jairo está com a mãozinha levantada lá. Desculpa, vamos lá, Jairo. Bom dia. Não reconheci. O teu microfone está fechado. Eu não reconheci ele, sim. Oi, bom dia. Primeiro, eu quero dizer que eu estou bem feliz com essa possibilidade maravilhosa de poder estudar, mesmo longe, né? É ótimo, né? É o lado positivo disso tudo que a gente está vivendo. É uma alegria. Então, eu só queria fazer uma parte, dizer que esse tema é muito importante e significativo, né? Falar sobre o medo. E tu está trazendo de uma forma muito brilhante as tuas colocações aí a partir dos estudos. Mas eu queria lembrar que o medo, ele é uma manifestação humana, né, de caráter humano, e que também o medo, muitas vezes, ele nos ajuda como proteção da própria condição dessa fragilidade que a gente vive na Terra, né, pela condição humana fisiológica, né? Então, muitas vezes o medo nos impede da gente estar vivendo situações de perigo, por exemplo, né? Então, ele nos permite nos acautelar para tomarmos as nossas decisões. O que eu vejo é, quando a doutrina espírita traz a questão do medo, e ela nos dá elementos, é para não nos levarmos ao desespero. Eu acho que esse é o ponto fundamental, que a doutrina nos dá elementos para a gente poder ter uma visão crítica a respeito de determinadas situações que nos levam
a sentir medo, que são esses germes da fé. Então, eu acho que muitas vezes quando a gente vive situações de medo, elas também são positivas, até no sentido da gente poder ir criando esses elementos dentro de nós, germinando, para que a gente tenha uma fé que nos impulsione a sobrepor essa condição que o medo nos coloca. E eu fiquei lembrando, quando o Éder estava falando, como será que os cristãos, eles enfrentaram, né, a condição de ir morrer nos círculos romanos, né? Se não fosse, porque provavelmente existia muito medo, mas o que levou eles a superar e poderem desencarnar no testemunho, né, perante o Cristo? Foi a fé. Então, essa fé que nos nutre e que nos ajuda a sobrepor o medo, que é uma coisa tão natural e tão vivida, né, nos tempos passados, no tempo presente, e que a doutrina ela nos oportuniza ter esta reflexão crítica, né, sobre as coisas e superarmos o medo, e como o Éder disse, assim, muitas vezes não deixar que venhamos a nos inibir perante determinadas situações que poderão ser positivas, né? Então, um pouco só para a gente pensar. Bem colocado, Jair, eu te agradeço, e eu acredito que é isso mesmo, acho que lá na slide 6, não, 7, eu tinha trazido essa questão, né, da derivação e, sei lá, o agravamento desse sentimento, né, que o medo pode trazer, e é bem por aí mesmo, eu acho que foi muito bem colocado. Éder? Não, eu só queria ler, aproveitando a fala do Jairo ali, eu fiz uma postagem lá no Instagram, no Facebook, né, bem interessante, que diz assim, ó, confiar em Deus não significa em não tomar precauções. Noé foi avisado do dilúvio e construiu a arca. José foi avisado da seca e armazenou os celeiros. José e Maria foram avisados de que Herodes queria matar o menino e fugiram para o Egito. Ou seja, vai com medo mesmo, né? Mas tomando devidas precauções, né? Estamos vivendo hoje, nos dá medo, mas não nos impede de tomar todas as precauções. Agora mesmo eu estava vendo o Felipe Mascarenhas, que está no carro, nos ouvindo, no 4G, né? Ele foi levar a mãe lá para dar banho na avó, enfim, então, tá atendendo a família, mas ele estava no carro sem a máscara de proteção, né? Eu já estou puxando as orelhas dele, que é o pai olhando o filho. Ou seja, ok, eu tenho fé, mas eu tenho que usar máscara para sair na rua, né? Então, eu tenho que tomar as devidas precauções, mas mesmo com medo. Nós, quando fundamos o Boa Nova, né, Sheila, a gente foi com medo, mas a gente foi fazendo o que tinha que ser feito, tomando as precauções devidas, né? Então, ele é um elemento, sim, que nos protege, mas que também não pode nos deixar paralisados. Agora tá com a máscara aí, né, Felipe? Aparecendo aí, mas é para usar no rosto, viu? Não, isso aí é gel. Passa no rosto o álcool gel. Que te protege, querido. Um beijão. Certo, então, só continuando nesse texto, eu acredito que é importante, depois de todas essas colocações do Éder, do Lisandro e do Jairo, que esse texto traz ainda uma frase que diz o seguinte: a vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé acima de tudo. Então, depois, se vocês quiserem a leitura de todo esse texto, que ele é bem longo, não é só o que eu trouxe aqui, na internet tem o PDF livre, ou se vocês quiserem, é só me mandar uma mensagem que eu envio o link para vocês. Aqui, o Aloísio, ele sugere esse texto da Palavra do Governador, que é o capítulo 42 do Nosso Lar, onde a Narcisa conversa com o André, que é necessário fazer um treinamento contra o medo com os trabalhadores da enfermagem. Olha que coisa interessante, né? Então, e ela explica para o André que a energia, a vibração criada pelo medo, ela contagia. Então, quando a gente está com medo, se tem alguém ao nosso redor, essa energia, essa vibração, ela acaba contaminando quem está próximo de mim. E é o que a gente precisa sempre ter cuidado, a gente precisa sempre estar atento, né? Com relação à nossa vibração, com relação à nossa energia. E aí ela fala
que a calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Então, mais uma vez, é colocado o que eu vejo aqui, de que muitas vezes é necessário respirar fundo e ter um distanciamento da situação, porque se nós estamos passando por um desafio, é porque é uma oportunidade de melhoramento e de crescimento. O último texto que eu trago aqui, que também é sugerido pelo Aloísio, é Missão dos Espíritas, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Então, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Não vos assusteis. Então é isso, temos que ter fé e temos que ter esperança. Não vos assusteis, não nos assustemos. Face mister, regueis com vossos suores o terreno onde tem de semear. Então é isso, precisamos trabalhar, precisamos buscar o nosso espaço, precisamos buscar ter Jesus Cristo como nosso exemplo e trilhar esse caminho. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. É aquilo, a gente precisa passar o arado, revolver essa terra, para então conseguir semear e que essa semente venha realmente a frutificar. E aí ele fala, ide e pregai. Esse texto é bem maior também, não vou trazer todo o texto. E para afindar a minha participação, eu gostaria, o Éder me incumbiu a semana passada de achar um verso, uma poesia, eu achei duas. Então eu vou ler a segunda que eu escolhi depois da Sheila falar. Sheila fala e daí eu leio essa poesia, Sheila. Olá, bom dia. Muito bonitas as observações, as pontuações que tu trazes, Cris. Belíssimo estudo, parabéns. E essa semana ainda uma grande amiga me ofereceu uma das tantas obras, né, de Chico Xavier. E hoje pela manhã eu abri, né, apesar de que é um PDF, mas eu pensei num número e fui a mensagem. E essa mensagem era justamente chamada Nossa Parcela. E é interessante, né, porque todo esse diálogo relacionado ao medo, enfim, nos convoca também a pensar, né, qual é a nossa parcela de trabalho. E nessa mensagem tem uma parte que fala, né, algo tão interessante, né, diz assim, as áreas dos deveres que assumistes são aquelas em que deixas a tua marca. E aí vai, né, a obra é Mãos Unidas, né, ditada por Emmanuel. E aí eu fiquei pensando em tantos trabalhadores, né, agora que estão envolvidos diretamente, atendendo, então, assim, eles não têm nem tempo, né, de sentir muitas vezes o medo, porque o compromisso que eles assumiram é muito grande. E por outro lado, estou falando, né, dos trabalhadores da área da saúde. Por outro lado, nós vemos tantos desertores, né, tantas pessoas, inclusive arrumando atestados frios, muitas vezes, dizendo que tem alguma doença que não tem, para não ficar naquele ambiente. Mas em algum momento essas pessoas se comprometeram a ser enfermeiros, a ser médicos, a ser fisioterapeutas. Claro que alguns têm realmente restrições, né, mas a gente vê esses desertores. E aí o que eu quero chamar a atenção é para nós não nos tornarmos também desertores da fé do Cristo. Então, qual é o nosso lugar, né? Que compromisso que a gente assumiu lá quando o Lisandro falava, né, de colocar à prova, então, as minhas convicções, a minha fé. Também, né, a gente tentar resgatar que compromissos eu assumi quando eu vim para esse mundo, né? Não só do ponto de vista profissional, eu como assistente social, enfim, mas que outros compromissos, né, e aí eu sempre lembro, né, do trabalho, por exemplo, da Lucia agora lá, costurando as máscaras, né, um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, né, então acho que nós não sejamos desertores nesse momento, que é um momento difícil, é um momento que
não tem como não, em alguns momentos, nos desestabilizar, mas não pode virar desespero, como disse, né, o Jairo. Então, só queria trazer essa obra é muito bonita, se alguém quiser, eu também posso disponibilizar, como a Cris fez a referência. Certo. Zé, tu quer comentar alguma coisa? Tem uma mãozinha acesa também lá em cima do Zé, viu? Vamos ver se o Zé fala, e aí depois a gente passa para essa outra pessoa. O Zé ficou mudo agora. Então, alguém mais gostaria de falar? Tem uma mãozinha que a gente não sabe quem é, que não tem nome nem... Deu aqui. Tá. No livro Atenção, do Chico, né, do Emmanuel, tem um capítulo que diz Instantes de Luz, e diz assim: para vencer no campo das tribulações, não admitas que a luz da fé se formará no coração sem o combustível da experiência. Então, assim, a gente precisa viver aquilo para realmente a fé nascer no nosso coração. E diz mais, embora estiver sangrando e mãos desfalecentes, trabalhando e construindo 2020. no erguimento da felicidade do próximo, por quanto a hora de crise e a hora de luz. E o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Além disso, a época de provação, para cada um de nós, é o ensejo de ampliar a nossa fé. Já que nos lances obscuros do cotidiano, quando todos ou quase todos os recursos de sobrevivência nos pareçam falhos na trilha do tempo, se guardamos atenção e paciência, acabamos por reconhecer que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Então, por pior que seja a tribulação, por pior que seja a dificuldade, o momento que nós estamos vivendo agora, a gente não pode nunca esquecer que estamos sempre sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Muito bem, seu Zé, muito bem. Otávio? O microfone está fechado, Otávio. Agora sim. Posso falar um pouquinho? Pode falar. Bem rapidinho. Então, eu quero ler alguma coisa aqui do livro Francisco do Espírito Santo, Neto, editado por Hamed. Então, ele diz assim, ó, narra-nos o apóstolo Mateus que o Mestre Jesus pairava sobre as águas, ou seja, dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. O Mestre de Nazaré pairava sobre as águas, nos convida a pairar sobre as águas de nossa consciência, a não sentir medo de olhar para dentro de nós e sondar as nossas profundezas, clarear o lado escuro de nossas naturezas humanas e, ao mesmo tempo, ampliar a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser o ser que somos em essência. Então, na minha percepção, o medo existiu, existe e existirá. Porém, se nós pensarmos em que as nossas naturezas humanas podem ser modificadas por nós em face às nossas vontades, poderíamos sim dominar o lado escuro, permanecendo-nos confiantes que Deus, nosso Pai, está conosco, Jesus Cristo, nosso Mestre, através de boas leituras, enfim, preces, podemos continuarmos tranquilos, aguardando o amanhã melhor. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, Otávio. Agora, Jairo, quer falar? Tá fechado o microfone, querido.
esqueço sempre que a gente tem que ligar ali. Mas eu estava escutando, né, as falas e quando a Sheila traz essa questão de que nós todos temos um protagonismo, né, perante a vida e perante os desafios, não tem como a gente não lembrar do Chico Xavier, né, que agora, dia 2 de abril, completou mais um ano da sua personalidade, né, de existência física na Terra. E o Chico, a figura dele sempre foi um motivo de esperança, né, de esperança, de buscar uma mensagem, de esperança de superar a dor. E lembrando que a esperança, ela é sempre aquela marca que a gente tem, né, de sobrepor as dificuldades nos enfrentamentos a partir dessa fé que a gente nutre, né. Então, lembrando a figura do Chico, que foi uma pessoa que viveu tantas tribulações na vida, né, e que se ele não tivesse esta fé muito sólida naquilo que a doutrina espírita nos traz na figura do Cristo, dificilmente ele sobreporia essas dificuldades, né. Então, de lembrar dessa figura ímpar, né, que nos traz sempre essa lembrança de que a fé, quando ela é raciocinada, ela nos gera essa esperança de um futuro sempre melhor para as nossas vidas, né, como uma condição inabalável daquilo que nós acreditamos e naquilo que o Cristo traz através da Boa Nova revivida, revista através da doutrina espírita, né? Então é só para lembrar um pouco disso e lembrar do nosso querido Chico, né, que foi um exemplo de tudo isso que a gente está dialogando hoje, né? Sem dúvida. Éder, quem sabe eu deixo a minha poesiazinha para esse final. Eu ia te sugerir isso, Chico. Estamos o grande final. Eu ia pedir para que o pessoal ligasse as suas câmerazinhas para a gente poder enxergar os que não tem nome, para a gente poder fazer o nosso comentário final. Vamos começar a fazer o nosso comentário já elogiando a nossa... Mas elogio, tu sabe que tem que ser bem administrado, né, Cris? Não pode ficar muito vaidosa, né? Muito bom o estudo, as conexões, tu trouxe o medo, mas também jogou a esperança junto, né, para nos alimentar de coragem. Muito obrigado pelo teu estudo aí e a disposição de nos ajudar sempre.